Fala você que está aqui no meu canal, quer aprender mais sobre o histórico da avaliação psicológica. Você que já conhece o canal, já conhece a qualidade das aulas. Estou aqui preparando um material super especial para você. Se interessou, vamos comigo aqui nessa jornada. Veja só, o que é que a gente vai ver nessa aula de histórico? Não é uma aula muito longa, é uma aula curtinha, mas que dá uma perspectiva geral sobre como é que a avaliação psicológica se desenvolve ao longo do tempo. Então a gente vai ver o surgimento da psicometria, esses aspectos históricos em termos de mensuração das diferenças individuais, como é que isso começa a surgir, tanto a perspectiva empirista como a perspectiva mentalista, que já vai desde da perspectiva filosófica, né, essas perspectivas mais mentalistas, como por exemplo Platão, até perspectivas mais empiristas, como Aristóteles. Depois a gente vai ver um iniciozinho só dos aspectos do desenvolvimento, onde a gente vai passear por alguns elementos, como é que a avaliação psicológica e a medição, a mensuração em psicologia se desenvolveu ao longo do século XX. Depois a gente vai falar rapidamente dos modelos de variáveis latentes, apesar de que a gente tem uma aula aqui no nosso canal especificamente para falar sobre o modelo de variáveis latentes. Logo eu vou estar colocando o link aqui para vocês. Então vamos lá. Quando a gente pensa em mensuração, em psicologia, a gente precisa contextualizar que nós, enquanto seres humanos, tentamos fazer observações cada vez mais acuradas do mundo ao nosso redor. Na psicologia isso não é diferente. Em outras áreas a gente precisa ou deve o tempo todo estar medindo distâncias, com medidas como quilômetros, metros, centímetros, milímetros. Tudo isso são formas de medir fenômenos, né, o mundo empírico ao nosso redor. Quando a gente faz medição de direção, direita, esquerda, para cima, para baixo, a gente está querendo entender melhor e tentar trazer algumas medidas para o mundo que a gente está inserido. Medidas do tempo, segundos, horas, dias, tudo isso são formas de tentar medir o mundo. Réguas, bússola, né, norte, sul, assim como o relógio. Perceba que o tempo todo a gente está rodeado de formas, de ferramentas, de instrumentos para tentar medir algum aspecto da nossa vida. Na psicologia isso também não é diferente. E como é que isso começa? Começa lá com a psicofísica de Weber. Ele é um dos primeiros psicólogos, né, uma das primeiras áreas da psicologia que começa a surgir enquanto ciência, e tentava mensurar aspectos dos limiares das sensações. Então, até que frequência, por exemplo, auditiva a gente consegue escutar? Até qual é a distância? Como é que a gente consegue enxergar? Qual é a velocidade que a gente consegue detectar dois estímulos? Tudo isso são princípios de limiar de sensação. E essa foi uma das primeiras formas que Weber e a psicologia como um todo teve de tentar medir fenômenos psicológicos. Então se inaugura essa área da psicofísica, que é essa área que tenta associar os aspectos sensoriais do mundo físico com os aspectos psicológicos. E isso é muito importante nesse momento porque casa justamente com a lógica da ciência. Claro que a gente precisa contextualizar uma ciência do século XX, uma ciência do século XIX, onde um dos princípios da ciência era a mensuração desses fenômenos psicológicos. E é isso que a psicologia, no seu tempo, vai tentar fazer. A psicologia como um todo, como até hoje a gente tenta fazer isso, tentava entender como é que os fenômenos psicológicos poderiam ser mensurados. Então, isso traz muito a ideia que até início do século XIX, final do século, né, acho que final do século XIX, isso não era tão explícito, não era tão como pra gente. Hoje é muito simples a gente dizer, olha, as pessoas são diferentes, cada um tem sua característica, cada um tem o seu jeito de ser, tem a sua subjetividade. Mas antes dos ideais iluministas, por exemplo, essa ideia de subjetividade ela não era tão debatida. Então, quando se tenta, né, o advento da psicologia enquanto ciência, queria se entender por que as pessoas eram diferentes. Hoje, que parece que é tão óbvio que seria a psicologia das diferenças individuais, no surgimento da psicologia isso não era tão óbvio. Tanto que no surgimento da psicologia lá no laboratório de Leipzig, na Alemanha, o surgimento do laboratório de Wundt, ele tentava justamente tentar entender leis
psicológicas gerais do humano e se mostrou como um método falho, que parece que não existem leis gerais para a experiência humana, e sim leis muito específicas que vão ser únicas para cada um. Então isso se inaugura muito esse campo, né, historicamente falando, da psicologia das diferenças individuais. Ainda então, nesse aspecto histórico, acho que duas pessoas que se destacam muito é Pearson, que às vezes quando quem estuda estatística já deve ter ouvido falar da correlação de Pearson, e Galton, que é um cientista, né? Galton, ele é muito conhecido muitas vezes pelas suas teorias eugenistas, racistas, mas do ponto de vista histórico, né, que não tem o mínimo embasamento, mas do ponto de vista histórico é importante porque eles tentaram fazer uma mensuração das diferenças individuais. Então eles tentavam fazer isso através de aspectos sensório-motor, por exemplo, como tempo de reação. Sei lá, quando mais rápido uma pessoa reagia a determinada situação, isso significava, por exemplo, que ela poderia ser mais inteligente ou que poderia ter uma melhor característica, mais desenvolvida. Hoje a gente sabe que não é necessariamente assim, mas do ponto de vista histórico é importante porque isso é uma primeira tentativa de tentar fazer mensurações a nível psicológico. Então, por exemplo, se desenvolveu testes de velocidade sensorial, tempo de reação, e tudo isso, percebam, tem uma origem muito empirista, ou seja, eu quero observar a resposta que a pessoa tem no mundo empírico. Então, com isso, a gente tem um desenvolvimento da teoria psicométrica por psicólogos de orientação muito mais estatística, tentando entender isso do ponto de vista de grupos. Já na França, Binet é muito conhecido também quando a gente vai estudar avaliação psicológica, pelos primeiros testes de avaliação psicológica, são os testes de Binet e Simon, aonde Binet ele já vai para um outro campo, onde ele queria tentar medir aptidões humanas e predição acadêmica em escolas francesas. E essa perspectiva é uma perspectiva muito mais mentalista, porque aptidões humanas e aptidões acadêmicas a gente não vê diretamente. O que a gente pode ver é a expressão dessas habilidades acadêmicas. É igual a jogar futebol. Se você olha para uma pessoa, você não sabe se ela sabe jogar futebol ou não sabe jogar futebol. Você só vai saber se ela sabe jogar futebol ou não sabe jogar futebol jogando futebol. Ou seja, você só pode ver a expressão da habilidade dela de jogar futebol. E essa é uma perspectiva muito mais mentalista que Binet contribui na origem, aí, no surgimento da avaliação psicológica. Então, em termos de clínico e psicopedagógico, com provas, por exemplo, para tentar identificar retardo mental e predição acadêmica. Os primórdios aí dos testes de inteligência quando a gente fala em aspectos históricos da avaliação psicológica. Bom, como é que isso vai se desenvolvendo ao longo do século XX, principalmente, né? Tanto Galton como Pearson, como Binet, é muito lá mais no início do século XX. Como é que isso se desenvolve ao longo do século XX, né? Muito se tentou cada vez mais desenvolver medidas das aptidões humanas, tanto na área da saúde como na área da educação, como os famosos testes aí de Binet. Ao longo da década de 1910 até a década de 1930, começa-se muito o aumento do uso dos testes de inteligência, principalmente lá do Binet Simon, que quem estuda avaliação psicológica vê depois que isso se amplia muito na Segunda Guerra Mundial. A avaliação psicológica cresce muito porque você precisava avaliar pessoas para colocar elas em frontes ou em locais mais adequados em termos das situações do que era necessário no contexto da guerra. Mas perceba que antes disso, essa área da avaliação psicológica já começa a se desenvolver bastante. Só que começa-se a perceber que a área da avaliação psicológica e os testes de avaliação psicológica parecem depender muito da cultura. Ou seja, né, dependendo de onde aquele teste foi desenvolvido, ele era adequado somente para aquela cultura. E se imaginava, nessa época, que a partir do momento que você desenvolvesse uma medida, aquilo poderia ser uma medida geral. O que a gente sabe que hoje é falso. Cada medida em psicologia ela precisa ser adaptada para aquela cultura. Mas perceba, né, uma revolução muito importante é a análise fatorial múltipla, que é uma técnica amplamente conhecida hoje em dia para validação de construto, onde se tenta se fazer técnicas de redução da dimensão
quando você fala em termos de testes psicológicos, onde você tenta identificar o que a gente hoje em dia chama de fatores em testes psicológicos. E a gente vai vendo que a análise fatorial ela ganha uma grande força nessa época, de 1927 até 1936. Com o avanço da computação na década de 40, 50 e 60, a análise fatorial ela cresce muito, porque muitos cálculos da análise fatoriais eram difíceis de ser feito a lápis e papel. Eram cálculos complexos. Então, com o advento da computação, a análise fatorial ela se torna muito mais popular, fazendo então a sintetização de medidas de personalidade, além das medidas de inteligência que tem uma outra aula aqui no canal que eu falo sobre o modelo Big Five, que são o modelo dos 5 grandes fatores de personalidade, que é um modelo fatorial amplamente reconhecido quando se fala em personalidade. Vou deixar o link aqui acima também. E, por último, a teoria do traço latente, que também tem uma aula aqui no nosso canal que a gente vai estar falando sobre ela, que é uma das teorias que hoje são mais importantes para você tentar entender os testes psicológicos, que está muito ligado a essa ideia de habilidades que você não consegue enxergar diretamente. Então, uma pessoa, por exemplo, que está muito deprimida, e aí você vai medir, por exemplo, o quão deprimido aquela pessoa está, a depressão é como se ela fosse um traço latente, é um traço que você não vê diretamente, mas você pode ver a partir do relato dos itens de um teste. E isso faz toda a diferença quando a gente fala de avaliação psicológica. E aí tem esse lançamento importante aí, né, das teorias estatísticas e mentais, né, lá da década de 70. Então, esse daí, gente, era mais ou menos o nosso histórico e o desenvolvimento da avaliação psicológica, mas se liga aí que tem muito mais conteúdo aqui no meu canal sobre avaliação psicológica. Dá uma pesquisadazinha que você vai ver muitos materiais muito bons, beleza? Até uma próxima, tchau, tchau!